Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai? Tudo bem? Mais um programa Dr. Vinícius Responde e hoje eu vou falar a respeito de uma pergunta da Rosângela. Ela é de São Caetano e ela se interessa em fazer atendimento por telefone ou por vídeo. E aí então ela pergunta se isso funciona, como funciona, e ela faz a seguinte pergunta, que inclusive eu aproveito para poder explicar melhor para os meus ouvintes e futuros pacientes, ok? Então vamos lá, como é que funciona isso? Você, como a consulta convencional, vai fazer contato, vai estabelecer ali um mínimo de contrato possível, que seria a resolução em relação a honorários, horário de atendimento, né? E esse primeiro atendimento, ele é muito importante, porque é um atendimento que vai estabelecer, né, um rapport, que é aquela situação de você ouvir a voz, ouvir o rosto do teu terapeuta, e o terapeuta do paciente dele, do cliente dele, e vocês estabelecerem uma conexão. Isso é muito importante para a viabilização do processo, certo? A partir disso, né, a partir desta situação, já com esse contrato inicial, horário marcado, tudo certinho, você vai deixar muito claro, né, se você prefere ser atendido por vídeo ou se você prefere ser atendido por telefone. Algumas pessoas até elas preferem ser atendidas por telefone e não por vídeo, porque talvez elas se sintam mais à vontade para poder se expressar, né? Muitas vezes a gente pode comparar isso até o próprio divã, né? Uma das formas do paciente, né, do analisado, ele ficar mais à vontade, fazer uma associação livre, ele não está olhando diretamente para o rosto do seu terapeuta. Eu aconselho. Em alguns momentos, até para o terapeuta ele conseguir trazer algumas informações, é muito interessante, sim, que seja por vídeo, para que possa ser feita outras leituras, né, do seu paciente em relação a essa investigação que é a psicanálise, né? Lembrando sempre que a grande diferença de ser atendido por um psicólogo e ser atendido por um psicanalista é que o trabalho da psicanálise ela não é caracterizada como um tratamento. A pessoa acaba, de alguma maneira, tendo muita melhora, ela acaba tendo realmente muitas oportunidades de tomadas de decisão, ressignificação, mudança de hábitos, né, diminuição de sofrimento por conta dos insights que ela vai tendo durante o atendimento. O que é o insight? O insight é justamente a luz. Fala, puxa vida, mas não faz sentido, né? Ou algumas coisas sim faz total sentido, né? Então a pessoa ela vai tendo a condição de fazer outras escolhas, né? E aí então essa é a diferença do atendimento por fone, né? Ouvindo a voz e vendo. Eu estou tendo uma rica experiência. 98% dos meus pacientes hoje eu atendo à distância, nível Brasil e mundo, né? As pessoas que falam a língua em espanhol e falam em português, né? Tenho atendido também pacientes de fora que falam outras línguas, mas por texto com a tradução. E com cada estilo, seja com a tradução, seja por fone, seja por vídeo, nós conseguimos algumas abordagens diferentes, né? Uma leitura diferente. Precisa da sensibilidade do terapeuta para conseguir observar os diferentes comportamentos. Por isso que é muito importante a gente sempre estar se atualizando nisso e o terapeuta ter a habilidade de fazer perguntas, por que você agiu assim, por que você está tendo determinado comportamento em relação, né? Ou seja, uma vírgula, ou seja, a movimentação da cabeça, ou seja, a entonação da voz, né? Enfim, horário,
muito importante, porque é uma forma do terapeuta observar, né, fazer essa leitura. Valor, muito importante, quando o paciente ele começa, mas você não pode cobrar mais barato, quando começa a falar em fazer pacote, a pessoa está começando a desmerecer o próprio trabalho que ela talvez nem começou. Ela está começando a colocar uma parede, colocar restrições para que ela possa não ser atendida. Isso também acontece e vai ser orientado por um profissional habilidoso e que tem essa sensibilidade e coragem de mostrar para a pessoa que essa não é a melhor opção. Óbvio, né, que um profissional sensível, ele vai conseguir de alguma maneira ajudar e adequar este paciente / cliente que está chegando até então e criar um meio onde possa se estabelecer, né, a possibilidade desse indivíduo ser ajudado, né, e ser atendido. Então, horário marcado, isso também é uma leitura, se a pessoa atrasa, né, se o terapeuta atrasa, né, a questão da aonde essa pessoa vai ser atendida, a preferência é que essa pessoa seja atendida distante da família, não dentro da casa, mas se for dentro da casa, com fone de ouvido, num quarto onde a pessoa possa se sentir à vontade. Eu gosto muito da ideia do fone de ouvido, paciente com fone de ouvido fazendo uma caminhada, mesmo porque eu sou fisioterapeuta também e acho que quando a pessoa está caminhando numa praça, num lugar onde ela possa se expressar, aumentar o tom de voz, chorar, né? Ali, naquele momento ali, ela consiga ter uma sensação de liberdade, melhor oxigenação do cérebro e melhor exposição. Geralmente as consultas elas são de 50 a 60 minutos, eu trabalho com 60 minutos ali cravadinho, né? Paciente seguido. E depois e durante os atendimentos são feitos relatórios de tudo que foi conversado, né, com esse paciente, e aí anotado as principais queixas, né, e as principais perguntas em relação a isso, lembrando que é um trabalho investigatório, tá, aonde o terapeuta ele pouco vai denotar-se ali como alguém que vai fazer juízo, alguém que vai incomodar-se ou parecer incomodado com determinada situação apresentada pelo seu paciente / cliente, né? E aí então, instigando essa pessoa cada vez mais a pensar, né? Está sofrendo por quê? Né? Tomou essa decisão por quê? Né? Qual é a lógica disso? Qual é o lado racional disso e tudo mais? 1 hora de atendimento é um tempo suficiente para que as duas pessoas possam estabelecer-se, né? E o paciente até ter um cansaço. Né? Um cansaço dele mesmo, inclusive, muitas vezes. Né? A psicanálise é um trabalho que quase não tem fim, é um trabalho que não se tem alta, porque quando a pessoa melhora, ela vai entrando em outros patamares, ela vai se estabelecendo de uma outra maneira, e digo para vocês que mais ou menos uns 70% de todas as pessoas que eu analiso, elas viraram terapeutas, né? É muito interessante isso e falo isso com bastante orgulho, né? A pessoa não comprou só a ideia da psicanálise, né? Ela não comprou só o serviço, ela comprou a ideia da psicanálise, né? Que um dia foi minha escolha e hoje é a escolha dela. Então, eu gosto muito dessa situação. E aí, então, depois desse relatório feito, é feito um estudo e levado para outros profissionais que também são psicanalistas de uma forma sigilosa, e essas pessoas elas vão falar dos casos delas, né? E eu falo dos meus, eles falam dos delas. Por que falar dos delas? Fala porque justamente aquelas pessoas elas podem trazer informações que vão ajudar no meu caso com o meu paciente, né? E há uma troca. E também ouvir o que os outros colegas têm para dizer em relação àquilo que eu conversei sobre o caso do meu paciente, né? E aí então, a partir disso,
né, nós podemos também solicitar supervisões. Então, o psicanalista consciente, ele paga a supervisão, né? Eu sou supervisor também de outros terapeutas, eu tenho a minha supervisora, né? Eu também faço terapia, e faço em separado. Uma coisa é a minha análise pessoal, a outra coisa é a supervisão dos meus atendimentos. E aí, então, a partir disso, é feito alguns apontamentos no olhar deste outro terapeuta supervisor. Então, você tem uma média aí, mais ou menos, além do teu terapeuta, mais 13 pessoas trabalhando no seu caso. Então, assim, é um trabalho lindo, é um trabalho gostoso, é um trabalho magnífico, é um trabalho adulto, ele é um trabalho, ele oxigena o teu cérebro, ele faz você pensar, tudo isso faz você melhorar suas conexões neurológicas, isso diminui risco de infarto, isso diminui possibilidade de Alzheimer, isso diminui o fato de depressão, porque a pessoa, ela desjubila, ela coloca para fora o que ela está sentindo, ela sente coisas durante a sessão, como raiva, medo, angústia, amor, desejo, coisas que não necessariamente ela precisa sentir durante a sua vida e fazendo exposições desnecessárias. Então é muito importante que a pessoa venha para a terapia de coração aberto, que a pessoa venha para a terapia para poder chorar, para poder sofrer ali naquele momento, para poder falar o que não fala para todo mundo, e que esse terapeuta tenha as condições necessárias, né, psicológicas, né, e também científicas, para poder se estabelecer ali como líder, né, do projeto psicanálise. Ok? Então é isso. Tá? Espero que tenha satisfeito aí a sua dúvida e a dúvida de outras pessoas. E esse é um material, inclusive, que eu pretendo enviar para todas as pessoas que me procuram, né? Tanto da internet como as pessoas que me procuram por indicação de pacientes, para que ela possa entender como isso funciona, né? Em relação ao primeiro atendimento. Ok? Um grande abraço, 11 993 63 90 11. Você quer fazer terapia por telefone, por videoconferência? Eu estou aqui, estou à sua disposição, tá? Também existe um trabalho pelo WhatsApp, ele é menos custoso, onde você vai ficar conversando por WhatsApp o mês inteiro comigo, tá? E a gente vai trocando mensagens e imagens, uma série de coisas. É um trabalho bem bonito, bem interessante. Também existe a possibilidade por e-mail, onde é uma troca de cartas, né? Onde você vai mandar, né, uma carta e receber uma outra carta minha. E aí nós vamos nos estruturando por textos. Cada pessoa tem uma facilidade. Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, né? E aí então tudo isso a gente vai se estabelecendo durante a nossa jornada psicanalítica. Beijo para vocês. Tchau, tchau.